Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre a relação de trabalho entre o síndico profissional e o condomínio. Você sabe como funciona? Você sabe que muita gente quer controlar os nossos horários, nossos dias, nosso tempo de trabalho, e mal sabendo o quanto a gente trabalha para o condomínio, mesmo não estando lá. Eu acho que isso é importante a gente colocar, né? A gente vai falar um pouco sobre essa relação hoje e como isso funciona. Vanessa, quer começar? Posso começar com a maior alegria do mundo, porque nós aqui, pelo menos, sabemos os nossos papéis no mercado condominial. E muitos colegas, infelizmente, não sabem. E naquela ansiedade enorme de assinar um contrato, de ser eleito no condomínio, tem baixado a régua de uma forma muito significativa, mas negativa. Porque é importante a gente informar aqui, nesse programa, que o síndico, ele é eleito, é utilizado o seu CPF para as responsabilidades legais. No entanto, ele é uma empresa, ele tem que ter uma empresa e ele emite nota fiscal, como aí pela prestação dos serviços. Ou melhor, pelo uso do mandato legal. Eu gosto de falar isso, mandato legal. E por quê? Porque o síndico ele não é empregado. E se o síndico não é um empregado, ele é uma empresa de sindicatura profissional que é escolhida numa assembleia para fazer a gestão. Esta empresa de sindicatura deve fazer a gestão daquele condomínio da melhor forma que ela traz em seu DNA. Tem várias empresas com várias formas de atuação, mas eu entendo que uma empresa de sindicatura, ela tem que fazer gestão eficiente e tem que trazer resultado para aquela massa condominial que a escolheu. Agora vejam, o que não dá para permitir e compete a todos nós aqui deixar isso claro é que nós não somos empregados do condomínio. Nós não temos aquela figura de gerente predial, nem tampouco somos administradora e nem tampouco nós somos zeladores. Nós somos gestores. E é isso que o mercado tem que entender. Eu tenho declinado em condomínios, onde aparece ali no processo licitatório, que eu tenho que ficar 40 horas, 44 horas semanais naquele determinado condomínio. CLT, né? Exato. Eu gosto de ir pra falar, então, e meter o pau na... Eu já nem perco meu tempo, porque tempo é caro pra todo mundo, então eu já nem perco, eu já declino antes. E mais, tem editais de convocação entendendo ainda que até o preposto tem que ser um preposto CLT, empregado, para ficar à disposição do condomínio. Eles querem que o risco trabalhista seja nosso e não do condomínio. Exatamente, né? Ter um empregado para eles lá, pagos por nós. E ainda querem que a gente faça plantão, como aqueles plantões de corretores de imóveis que ficam ali vendendo imóveis no final de semana, ou de médicos ou de enfermeiros. Gente, quem trabalha com resultado efetivo não precisa fazer plantão. As pessoas têm que acostumar-se a morar em condomínio e saber o que é que funciona numa gestão eficiente. Eu, particularmente, não tenho perfil de empregada, senão não teria duas empresas, um escritório de advocacia e uma empresa de sindicatura profissional. Não teria. Agora, vejam, que síndico profissional vai conseguir trazer a pessoalidade, porque tem alguns deles que colocam, inclusive, que não aceitam prepostos, para ficar 40, 44 horas semanais. Como que vocês vão conseguir dar conta de um condomínio dessa forma? Mas você sabe que acho que a gente tá falando do mesmo condomínio, né? Em que eles também nos convidaram. O primeiro edital era diferente desse que você falou. Nós mandamos uma proposta. Aí veio um segundo edital no dia da entrevista. E eu liguei pro gerente e falei, olha, eu não vou mandar uma proposta nesses moldes, porque eu não vou atender nesses moldes. Veja se eles ainda querem fazer a entrevista. Sim, querem. E eu sentei e falei pra eles, expliquei por A mais B o porquê. E o que eu noto? Eu noto que existe uma desinformação muito grande. E eu entendo que esses processos seletivos,
Aí eu vou dizer uma coisa que talvez as pessoas não acreditem no que eu vou dizer. Mas, por exemplo, uma administradora de condomínios sabe, ou deveria saber, né? Mais do que um médico, do que um engenheiro, do que um advogado que não atue na área de condomínios, do que os condôminos, né? A administradora sabe mais. Então, escutem a administradora. E se de repente estão com um problema com a administradora, não querem escutar a administradora, procurem uma pessoa especializada. Seja ele um advogado para analisar certidões. Porque você não vai simplesmente jogar um edital e falar, quem fica? Tá bom, eu vou. Você tem todas as certidões? Tenho. Quando é que você abriu a empresa? Em março de 2023. Tá feita... Entendeu? Do tipo, não tem nexo uma coisa dessas. A pessoa tem todas essas certidões, acabou de abrir uma empresa, não tem condomínio nenhum, ela pode ficar 40 horas semanais no condomínio, certo? E eu expliquei por A mais B, o Rogério tava lá, ele viu, ele até falou, você é folgada, né? Mas eu expliquei por A mais B o porquê não. O porquê não, por que eles querem mandar na forma de contratação da minha empresa? Da relação de trabalho, na verdade, né? Do nosso funcionário. Do meu... Eu não chamo de preposto, porque... Por uma coisa de conceito, mas do meu representante. Entendeu? O meu representante, ele recebe de acordo com aquilo que ele trabalha. Então, eu entendo que é mais interessante, inclusive para o condomínio, isso. Porque se ele fizer alguma coisa e perder o condomínio, ele também vai perder remuneração. Assim, 2 pontos aí. Um que a Vanessa mencionou e outro que você mencionou, que eu acho que são preponderantes nesse contexto. O primeiro mais importante do que o número de horas que você se dedica presencialmente, é o resultado que você apresenta. Primeiro ponto, tá? Isso é uma tecla que eu bato sempre. Eu falo assim, olha... Para quem tem a impressão de que o síndico só trabalha quando está presente no condomínio, não poderia estar mais enganado, mais equivocado. Por quê? Porque, na verdade, a gente trabalha todos os santos dias para os condomínios. Na verdade, quando você está fazendo a visita, você está vendo o resultado do seu trabalho, né? Exato. No meu entendimento, eu me sinto num dia de folga, vamos dizer assim, dia de visita. Né? Porque eu não estou tratando das coisas, fazendo trabalho pesado. Eu tô ali só fazendo uma vistoria, vamos dizer assim. Mas o segundo ponto que a Priscila comentou, que é interessante, né? A gente parte do princípio que se um condomínio decidiu contratar um síndico profissional, é porque eles entendem que precisam de ajuda, né? De profissionais capacitados para gestão, né? Então, por que cargas d'água eles têm que querer decidir como vai se dar esta contratação? Exatamente. Por isso que tem várias empresas de sindicatura com perfis diferentes e que vão ter que se adequar àquele perfil de condomínio. O que eu percebo hoje são os condomínios com muita falta de informação. Exatamente. Com achismos, né, com economias domésticas, financeiros domésticos, querendo palpitar e decidir de que forma que aquele profissional que ele quer, inclusive, tem muitos... Como a sua empresa vai trabalhar. Não, tem gente que fala assim, a gente quer você, Vanessa, mas quer colocar cabresto não, em mim. A gente não teve uma vez, mandou contrato, não, vocês vão participar, vocês vão ser eleitos e tal. O contrato de vocês está ok, a gente só não concorda com uma cláusula, a do valor. É de chorar. Não, como assim a do valor? Filho, quem coloca preço no meu trabalho sou eu. Não mas é você. Eu vou aqui fazer uma pergunta para as duas advogadas da mesa. Nesse exemplo que você deu, o condomínio deseja um prestador de serviço que faça uma nota fiscal, mas ele requer uma presença física no condomínio de 40 horas semanais. Mas eu falei... Pergunta. Só uma perguntinha leve, tá? 40 horas semanais. Se você contrata um prestador de serviço que tem que estar 40 horas semanais, é muito simples desse prestador de serviço depois caracterizar como vínculo empregatício. Ou estou enganado? Sim. Vai dar empregado. Sabe? Porque, pelo independente disso, um dos pontos da CLT ainda que diz a habitualidade. Ainda vai ser subordinado ao conselho.
Eu falei, Sabe, eu respondi as pessoas, o seguinte... elas não têm a noção do que muitas vezes o que elas estão pedindo é totalmente real, vai contra os próprios interesses. corpo diretivo na verdade, irreal no sentido de tá prejudicando a eles mesmos, né? Exato. Esse corpo diretivo que a gente sentou para conversar a respeito desse edital, eu falei para eles, eu falei assim, você quer um síndico que pessoalmente esteja aqui 20 horas semanais, porque o preposto tinha que ficar... O contrato inteiro tinha que ser 40, mas o sócio tinha que ficar 20 horas. Deus é mais. Eu falei, você quer uma pessoa que fique aqui 20 horas semanais, que é mais ou menos metade do dia de segunda a sexta-feira, e você quer uma pessoa experiente, que tenha condições técnicas de resolver os seus problemas. Você não acha que isso é um pouco incoerente? Qual é o síndico de sucesso que já tem experiência que já tem experiência no mercado, que já tem know-how, que tem conhecimento, se submeter a ficar meio período aqui e perder todos os outros condomínios? Quem coloca, como disse o Ricardo uma vez pra mim, quem coloca todos os ovos na mesma cesta? É exatamente isso. Só um bestalhão. Uma coisa que... Não, eu considero que não necessariamente. Pode ser um síndico novo. Não, que tudo não bem. Tem nenhum Mas aí, cliente, mas aí, pode até mas se aí submeter não a tem os isso. ovos. Aí não tem os outros ovos. Só não tem a experiência. Mas aí, Só tem mas peraí. aquele ovo, né? Mas, gente, se a gente parar pra pensar, quem são os condomínios que exigem esse tipo... Que a gente mais vê exigindo esse tipo de roteiro? São os condomínios clube. Isso. Que são os condomínios que deveriam procurar as pessoas com mais experiência. Porque são os infernos de administrar. Então eu volto ali no que eu falei e a Vanessa endossou. Falta de informação de quem está procurando síndico. Achismo total. Entendeu? Uma coisa que a Vanessa falou no começo que eu queria comentar é o seguinte. Não é feio falar não, né? Eu falo. Se você... Não, mas no sentido assim... Você vai ficar 40 horas semanais? Não vou. Não. Se essa é uma condição para a contratação, eu não me adequo. Mas eu ainda falei nessa reunião, eu falei assim, porque se você quisesse que eu fique aqui 40 horas semanais, eu teria até vergonha de fazer a proposta. Do tipo, o valor vai ser... Entendeu? Eu falei, se eu tivesse essa disponibilidade, eu não tenho essa disponibilidade. Mas aí entra na história... De novo, né? Entra na história de, mas a pessoa está começando, a pessoa... Só que se não colocar os limites desde o início, você não consegue mudar seu rumo. Não é que não consegue. Não consegue, seria muito... Desafiador. Mas é muito mais difícil você começar errado e consertar depois. É melhor você já... O que eu quero para minha vida, né? Eu quero ser um funcionário remunerado como síndico, um gestor predial remunerado como síndico, ou eu quero ser um síndico profissional de sucesso, com um empresário, com vários condomínios, administrando a minha equipe, porque eu falei isso na sexta-feira, numa reunião que eu tive. Eu falei assim, o síndico é um maestro, o síndico não põe a mão na massa, o síndico não é um gestor predial. Se você está procurando um gestor predial, você está procurando a pessoa errada. Porque eu, além de administrar o seu condomínio, eu administro a minha empresa, que tem diversos condomínios, e eu preciso também, a partir que a empresa... A equipe. A partir que a empresa ganha corpo, eu preciso administrar a empresa também, além dos condomínios, né? Então, você está procurando a pessoa errada. Não é assim e tal. Quando você começa a dar esse choque de realidade, as pessoas... Óbvio. Você tem que entregar resultado. Não adianta você chegar lá, bater no peito e falar, eu sou assim e dane-se, eu não vou fazer não sei o que lá, e não entregar resultado. Porque aí você não vai ter nada. Vai ser um falido. Não, mas é interessante também a gente colocar que a gente não tá falando pro síndico não aparecer no condomínio, né, gente? Vocês têm que entender. Pelo amor de Deus. Não, a gente tem que olhar. É bom reforçar esse ponto, porque às vezes as pessoas dizem, então vai administrar a distância. Não existe, tá? Isso. Da mesma forma que eu não acredito em que você precisa estar presente o tempo todo para o resultado acontecer, também não acredito em resultado que acontece sem que o síndico passe pelo condomínio. Pelo amor de Deus. Isso também não existe. Exatamente. E outra, a equipe, quando você tem uma equipe, essa equipe vai ser treinada, ela vai ter experiência, ela vai se reportar ao síndico, porque não dá para ter uma empresa de sucesso com vários clientes na carteira
estando sozinho. 20 horas. Procedimentos, E assim, eu respeito quem está começando, também comecei, mas os editais que estão sendo trazidos é mostrando que a gente tem outros condomínios, eles querem as referências exigem, dos outros né? condomínios, querem que você apresente atas de pelo menos 5 anos de experiência na sindicatura profissional, querem que você seja realmente de sucesso, mas dando uma ênfase de 40, 20 horas. A gente deu esse exemplo desse condomínio, mas são outros editais muito que eu comum. participei e É declinei. muito comum. Declinei porque eu acho um absurdo. Tem um que o edital falava assim: experiência comprovada nas reeleições dos condomínios. Bom, reeleição, você já sabe que tem que ter pelo menos 2 anos antes. E daí o terceiro, porque foi reeleito, e tem que estar nesse condomínio. Sim. Aí eles colocaram assim, que de segunda a quarta de manhã, terça e quinta à tarde, sexta plantão todas as noites, sexta-feira à noite. Aí você pergunta, você não pode ter Todas as sextas-feiras? todas as sextas-feiras à noite, que é quando lá Eu já tem a eliminaria pizzada. por aí, sexta-feira. Sexta-feira já é Não uma dá. data sagrada. E aí, aos sábados, uma vez pela manhã, das 8 ao meio-dia. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Das 8 ao meio-dia. Aí você fala, gente, eu não vou ter família. Se eu tiver que acompanhar meu filho no futebol, esquece. Se eu tiver que fazer um jantar de família numa sexta-feira, esquece. Os outros condomínios, se tiverem qualquer emergência, a gente precisa Esquece atender, também. esquece também. Aí, eles colocam assim, piso, como se fosse da convenção coletiva de trabalho. Tanto, X. Aí você fala assim, eita, que os caras estão querendo é mágica. Não dá. Mesmo a pessoa que tem um só, ela tem que ter uma projeção de que ela não vai conseguir outro. Sim. Eu tenho Entende? É indecente. Eu queria aproveitar esse tema e falar 2 coisas. Uma que aconteceu lá no início da minha carreira como síndico profissional. Início assim, já tinham passado aí 2, 3 anos. Surgiu a oportunidade de participar de um processo. Eu sou síndico do meu primeiro condomínio. E um dos condôminos acabou mudando para um outro condomínio super tradicional, né? Ele mantém o imóvel dele lá, mas ele se mudou para um outro condomínio super tradicional e super famoso em São Paulo. E aí ele pegou e falou assim, pô, Carlos, eu vou querer que você participe do processo de coisa que a gente tá vendo aí para trocar o gestor, não sei o que e tal. Aí ele me trouxe a proposta, só que lá é período integral. Eu falei assim, período integral como assim? Não, lá é o cara, ele ganha bem, mas ele trabalha somente para o condomínio, né? Eu falei assim, mas aí vocês estão querendo um prestador de serviço? Não, é tudo o sistema PJ e tal. Assim, posso ser bem sincero? Tô fora. Não tenho interesse. Falei assim, pô, mas você não quer nem saber quanto que ele ganha? Eu falei assim, não me interessa. Sabe por quê? Porque eu não vou Você vai ter trabalhar. que largar todos os outros. É literalmente eu largar todos os meus clientes para poder atender um único. Aí você então, sai na verdade, desse, eu vou ser um Eu vou contar pra funcionário vocês. terceirizado. Você não vai ter outro na cestinha, Exato, Carlos. né? Eu vou Então- contar uma que é... Eu acho que eu já contei isso no programa. Nós entramos em um condomínio clube, né? Eu ia ao condomínio uma vez por semana e nós tínhamos uma pessoa que ficava ali mais 2 ou 3, eu não me lembro direito. Bom, o que interessa é que a síndica anterior, ela ficava todas as manhãs ou todas as tardes no condomínio. E aí, um dia chegou uma senhora lá, você é muito, muito antipática. Eu falei, né? O que eu fiz pra senhora, Como né? ela descobriu? Que eu sou, mas a gente nem conversou antes, como é que você sabe, né? Eu ficava aqui com a doutora X todas as tardes tomando sopinha na caneca. Aí eu pensei, esse é o conceito de síndica Eficiente. que a moradora tinha. É por isso que eu falo, a gente tem que vomitar informação nas pessoas. O segundo ponto que eu ia posicionamento. comentar é mais que eu acho engraçado isso. A gente já fez essa analogia em várias oportunidades aqui, né? O síndico, em uma analogia assim para a empresa, ele é o CEO da empresa, não é isso? Eu fico imaginando
um board de diretores contratando um CEO de uma multinacional dizendo o seguinte: você tem que estar aqui presencialmente na empresa. Não, é isso. Das 8 às 20 horas, aos sábados você tem que dar plantão. Gente, isso aí é irracional. É irreal. De novo, surreal. É a pessoa querer algo pensando que ela está trazendo o melhor para o condomínio, quando na verdade ela está dando um tiro no pé. Porque se você busca alguém que você quer 100% do tempo ali, você está buscando um funcionário terceirizado. Quando ele sair dali, ele enfia um processo trabalhista e você ganha. Não é nem questão de processo trabalhista, mas você tá jogando tudo em cima daquela pessoa. Sim. Você tá virando refém daquela pessoa. O condomínio se torna refém daquele ser humano. Quantos condomínios você já não entrou que os moradores eram reféns do gerente predial ou do zelador? Um monte. Todos os que eu trabalhei, eu consegui demitir. Eu lembro que teve um condomínio que eu entrei, o gerente predial falou assim: você sabe como é que são as regras aqui, né? Eu falei... Não, né? Não, se você não me explicar... eu tô há 11 anos aqui. Quem manda aqui, praticamente, sou eu. Todos os síndicos que passaram, porque não deram muito bem comigo. Aí eu olhei pra ele, na cara dura. Eu olhei pra ele e falei assim: velado. você sabe com quem que você tá falando aqui também, né? Com a síndica eleita. Escreveu ou não leu, o pau comeu. Espero que você se dê bem comigo. Aí vamos mudar a relação de força, aí eu falei, né? aqui, a bonequinha é o Chuck. Aí ele olhou pra mim e falou: não, a gente vai se dar bem, eu tenho certeza. Vamos. Tomara, né? É o meu lado luz e vai sombra. ser bom pra você, o meu lado né? sombra também é péssimo como o seu. É uma vergonha, a gente tem que moralizar o mercado. Sim. Olha, tem mercado para todo mundo, tem condomínios desse tipo para todo mundo. Quem gosta de viver desse jeito, tá tudo bem, mas nós temos que nos valorizarmos. Essa que é a grande verdade. Quem quer ser síndico de sucesso, tem que saber se valorizar. Quem quer ser síndico de sucesso, tem que saber se valorizar. E quem quer ser síndico de sucesso... Tem que saber se valorizar. Eu acho que pra fechar aqui que tá acabando o nosso Quem tempo, quer ser síndico de sucesso? tem que se valorizar. É isso. O que a gente estava conversando antes de começar, eu acho que é importante a gente deixar como um fechamento, né? Assim, como o Carlos falou muito bem, não estamos pregando aqui a ausência completa do síndico no Não condomínio. foi ele que falou, fui eu. Foi você, desculpa, foi Eu a só Priscila que falou. endossei. O Carlos Ele endossou, perdão. Ela é ciumenta. O que a gente está dizendo é que não adianta você contratar um síndico 40 horas semanais no condomínio e ele não entregar resultado. Nós temos que estar no condomínio o tempo necessário para que o nosso trabalho seja bem feito e que a gente entregue o resultado necessário. Então, assim, se a gente vai ficar 1 hora, se a gente vai ficar 10 horas na semana, não importa. No fim do mês, tudo tem que ter sido resolvido e tudo tem que estar andando de acordo com as expectativas da Assembleia, do Conselho e do próprio síndico. Porque também não adianta estar bom para um lado só, né? Não adianta a gente se matar lá e fazer tudo que a gente acha que tem que fazer, entregar tudo e o Conselho está achando uma porcaria. Se está achando uma porcaria, procure outro que faça melhor. Eu acho que tem isso. É por aí, entendeu? Não adianta, tem que ser bom para todo mundo. Mas, se você está começando hoje, que eu acho que é o foco, né? Tem muito síndico entrando no mercado. Nós, que já estamos há mais tempo no mercado, nós estamos sentindo essa questão da seletização do síndico, vamos dizer assim, de trazer o síndico como um funcionário e como um subordinado. Se você busca notoriedade, se você busca uma carteira de clientes, você não pode se submeter, como a Vanessa falou. Sai um edital, segunda, quarta e sexta você tem que estar aqui das 9 às 12. Se sair outro que você tem que estar lá de segunda a quarta, das 10 às 15, você não pode pegar mais. Como que isso funciona? Quem controla o seu tempo, quem administra o seu tempo é você, não é o condomínio. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E tem síndico batendo cartão. Sim. Tem síndico batendo cartão. Olha a justiça do trabalho aí já, gente. Então, assim, independente da questão trabalhista, que o condomínio deveria se preocupar com isso, você, síndico, tem que se preocupar com o seu trabalho e com a sua carteira e a sua projeção e o seu sucesso. Se você vai como a Vanessa falou, cada um faz o que quer. Mas se você está disposto a submeter a isso, saiba que você vai ter um range muito limitado de atuação. Né? Vai ser gerente mesmo, tá tudo certo. É. Só não se coloque na posição de síndico, por favor.
Gente, vamos ficando por aqui. Um assunto interessante, um assunto que fazia um tempo que a gente nunca tinha abordado nesse sentido. A gente já tinha falado alguma coisa de como era a atuação, mas com esse ênfase a gente nunca tinha tratado. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí nos tocadores de podcast, ou outro nome que a Priscila falou que eu não sei qual é. É o nome. Talk show. Plataformas. Não sei. É isso. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.